A linha gótica. Por incrível que pareça, o regimento militar mais condecorado dos Estados Unidos foi o da Infantaria 442, formada por mais de 4.000 soldados nipo-americanos, ou seja, descendentes de japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial. Durante o período de guerra, mais de 14.000 homens passaram por essa unidade, com cerca de 10.000 casualidades. Eles lutaram por um país que mantinham suas famílias em campos de concentração por serem descendentes de japoneses, e eram considerados como inimigos do Estado, mas mesmo assim se voluntariaram para lutar nos campos de batalha da Europa. Ficaram famosos pelo resgate de um batalhão do Texas, que estava perdido no sul da França. O 442 perdeu 400 homens nessa operação para salvar 200 soldados. Contudo, uma batalha chama a atenção. A da linha gótica, nas montanhas rochosas da Itália, onde os alemães abrigados em cavernas mantinham total controle. Os aliados estavam tentando tomar o local há cerca de 6 meses, sem sucesso, e ao chegar no local, o 442 teve uma perigosa ideia. Os alemães não defendiam uma das encostas das montanhas, por ser muito íngreme, e acreditavam que um ataque por ali seria impossível. Mas o 442 estavam determinados de conseguir o impossível, e seria por ali que eles atacariam. Na escuridão de uma noite sem lua, escalaram com todo o equipamento nas costas. Durante 8 horas, uma subida com mais de 300 metros de altura. Alguns homens acabaram perdendo o apoio das mãos ou dos pés e caíram em absoluto silêncio para não entregar a posição de seus companheiros. Ao chegarem no topo, esperaram a primeira luz do dia para atacar os alemães, que foram surpreendidos. O impasse de 6 meses foi resolvido pelo 442 em 32 minutos, e um feito histórico, contudo pouco divulgado. Deve ser difícil para um país assumir que o regimento mais condecorado de sua história militar foi formado por descendentes de um país considerado na época como inimigo. Ao todo foram mais de 18.000 condecorações em menos de 2 anos, incluindo mais de 4.000 Purple Hearts, 4.000 estrelas de bronze, 7 citações presidenciais, 2 medalhas de honra e medalha de ouro do Congresso para todo o batalhão. Essa história, Hollywood não contou. O homem que salvou Hitler. É uma história curta, porém significativa. Vocês já ouviram falar de Henry Tandley? É o nome de um soldado britânico altamente condecorado durante a Primeira Guerra Mundial, que poderia ter salvo milhões de vidas anos mais tarde, se não fosse por sua compaixão. Em 1918, na Batalha de Ypres, um soldado alemão apareceu na mira do fuzil de Henry. Era um garoto desarmado, ferido e apavorado. A compaixão de Henry falou mais alto e deixou o garoto ir embora. 20 anos mais tarde, em um encontro com o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain, Hitler mencionou seu encontro com esse soldado britânico. "O homem chegou tão perto de me matar", mencionou Hitler, "que achei que nunca veria a Alemanha novamente." Já Henry disse não se lembrar de Hitler, mas quando viu todas as pessoas, mulheres e crianças que Hitler matou, ele pediu desculpas a Deus por ter deixado esse homem viver. Essa história nos faz pensar em como algo tão simples como puxar um gatilho poderia ter mudado o curso da humanidade. O que vocês acham? Henry agiu certo ou errado? Como deve ter sido viver com o peso dessa culpa? Deixe nos comentários a sua opinião. Se teria feito o mesmo que Henry ou teria puxado o gatilho? Os 13 Imundos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a unidade de paraquedistas norte-americana ainda estava em fase experimental. Eram soldados de elite, melhores treinados, que seriam lançados atrás de linhas inimigas, mas a taxa de mortalidade era muito alta, sendo que muitas das vezes, em um único salto, cerca de metade deles morriam ainda no ar ou logo após tocar no solo.
Dentro desse grupo, um indivíduo se destacava pelas razões erradas. Seu nome era Jake McNiece. Ele havia se enlistado no exército para não ser preso em sua cidade pelas brigas e arruaças. Devido à sua natureza rebelde, decidiu se enlistar como paraquedista, porque pensou que dessa forma seria enviado para combater atrás de linhas inimigas e não ficar na retaguarda obedecendo ordens como soldado de infantaria. No fundo, ele tinha razão. Durante o treinamento, ele logo se destacou por seu atleticismo, mas da mesma forma por sua rebeldia. Com receio de que ele pudesse contaminar os demais soldados, ele foi alocado para uma barraca junto com os mais problemáticos. Como esse grupo preferia usar a água do banho para cozinhar, como consequência, foram chamados de os Cinco Sujos e continuaram a ganhar reputação pelas brigas e bebedeiras. Quando foram enviados para Londres, os Cinco Sujos já tinham virado os 13 Imundos e continuavam a causar problemas nos acampamentos. Inclusive, foram presos por terem feito pegadinhas com explosivos, mas logo foram liberados para o ataque à Normandia, região da França ocupada pelos alemães. Antes do embarque, os 13 Imundos apareceram com cabelos no estilo Mohawk e rostos pintados. Até a imprensa publicou fotos deles embarcando e dizendo que esses eram os homens que seriam lançados sobre a França, ocupada pelos nazistas. Todos queriam saber quem eram esses loucos e o que eram capazes de fazer. O grupo dos 13 Imundos foi composto por mais de 30 soldados durante o período da guerra. Como a estatística já previa, perderam mais da metade de seus integrantes, mas causou pavor em todos os encontros que teve com os alemães pela sua coragem e bravura. Os paraquedistas já eram considerados como soldados diferenciados, mais agressivos, mas os 13 Imundos elevaram essa percepção a outro nível, sendo reconhecidos e temidos por todos seus inimigos. Jack McNiece foi o único que sobreviveu a 4 saltos atrás de linhas inimigas e foi condecorado com estrela de bronze e a medalha de honra Chevalier por sua bravura na França. Os 13 Imundos viraram uma lenda e ícone não só pela aparência, mas pela bravura em combate. Apesar de seu estilo de vida, Jake viveu até os 93 anos e deixou um livro sobre os 13 Imundos, chamado The Filthy 13, disponível online, mas apenas na versão original em inglês. Sua história também inspirou o romance e o filme de 1967, que foi lançado no Brasil com o nome de Os 12 Condenados. No local onde eles atuaram durante a invasão da Normandia na França, foi erguido um monumento em homenagem aos 150 paraquedistas que lutaram atrás de linhas inimigas. Fica localizado em uma travessa do Le Moulin, em uma área batizada de Espaço dos 13 Imundos. Em frente do monumento, a estátua de um soldado com cabelo estilo Mohawk e com a cara pintada presta a sua homenagem.